Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje tenho a alegria de receber o Acácio da Paz aqui para o nosso bate-papo. Acácio, seja muito bem-vindo. Olá, Andréa. Obrigado a todos também. Obrigado por esse convite, né? Já fazia tempo, né? A gente estava, você me devendo e eu te devendo, né? Porque, olha, já há anos que a gente estava para marcar um bate-papo e nunca foi possível, né? Agora, viu, por causa da pandemia, Mira, já parou e agora a gente teve que parar para fazer o nosso bate-papo aí, depois de anos. Obrigado, você também. Gente, o Acácio tem uma história linda no Caminho de Santiago. Hoje dá para dizer, né, Acácio, que o caminho realmente é a tua vida. E isso começou lá em 1998, é isso, né? Isso mesmo. Muito bem, gostei da aula. Fiz tema de casa. Porque muita gente não conhece a história, né? Começa a ler a história, porque, claro, a gente tem algumas histórias, assim, as pessoas que escrevem livros hoje citam o nosso nome, né? E eu agradeço sempre porque a gente é lembrado por essas pessoas com muito carinho, né? Eu tenho quase todos os livros aqui, né? De muita gente, né? Inclusive eu tenho o seu também, André. Mas é sempre bom, porque tem coisas que nunca foram faladas, que nunca foram perguntadas. Também a gente também, para não ficar falando só da gente, a gente deixa que as pessoas perguntem. Quando as pessoas perguntam, nós respondemos. Por isso que o pessoal fala assim, Cássio, você nunca vai escrever um livro? Eu falei, não, o nosso livro é escrito todos os dias na nossa mesa quando a gente comparte a cena. É onde a gente faz uma página ou um capítulo. Quem quiser saber, tem que vir aqui. Ai, adorei. Viver o presente, né? Curtir o momento. Ai, muito bom. Acácio, como foi então o teu, assim, o chamado para o Caminho de Santiago? Eu acho muito bonito que você fala isso também, né? Que chega um ponto que o Caminho de Santiago é um chamado de alma mesmo. Como é que foi com você? Como é que estava a tua vida naquela época? Eu estava em Florianópolis. Na época eu estava dando consultoria para a Secretaria Estadual de Saúde de toda Santa Catarina, porque eu trabalhava com licitação pública na venda de material médico hospitalar. Viajei muito, conheço todo o Brasil, lancei produtos. Então a minha irmã na época, a Nanda da Paz, né, tinha me dado o livro do Paulo. Eu falei, eu li o livro, falei, um dia eu vou fazer esse caminho. Eu estava em Florianópolis e eu estava dormindo. Acordei e falei assim, vou para o Caminho de Santiago. Acordei assim, Caminho de Santiago. Na época era a Copa do Mundo, em 98, e o laboratório Bristol estava levando alguns médicos para a Copa. Então eu falei, olha, eu vou junto, eu conheço a França, posso ajudá-la. Eu fui, mas eu já saí tudo para fazer o caminho. Foi onde eu comecei o meu processo do Caminho de Santiago, né, em 98. Fiz o caminho em 37 dias, em verão. Era julho, né? A Copa acabou em julho. Logo depois eu voltei. Quando eu voltei, eu fiquei 5 meses e eu voltei de novo em 99. E depois de 99 eu não voltei mais para morar no Brasil. Eu decidi morar no caminho desde 99, nesses processos de todos os meus caminhos, né? Já fiz muitas vezes o caminho. E nessa volta, em 99, foi para de novo fazer o caminho como peregrino ou já começou a tua história como hospitaleiro? Não, já comecei. Eu fui hospitaleiro depois de fazer o caminho 99 5 vezes. Porque eu ia e voltava, né? Eu sou uma pessoa que gosta de experimentar coisas. Eu voltei porque em 98 eu vi que eu não tinha feito o caminho. Eu vi que eu descobri coisas nesse primeiro caminho que eu precisava me aprofundar. Então, quando eu já voltei já com uma outra ideia, porque não tinha internet, né? A internet começou no ano 2000. Então, eu comecei a me aprofundar e entrar como assim mais deep, mais profundo a respeito das histórias do caminho. Foi onde eu comecei a buscar muitas informações. Então, a primeira coisa, em 99 eu caminhava, voltava,
Fui parar na Suíça a pé, voltei da Suíça, caminhei durante o inverno, caminhei sem dinheiro. E aí, quando eu estava voltando no ano 2000, já era janeiro, foi aonde eu já cheguei e falei, bem, eu vou agora ter que continuar morando aqui, meu dinheiro já tinha acabado, já tinha entregue tudo para o céu, né? E falei, agora eu vou ter que ver. Então eu começava a passar em lugares que já tinham me acolhido, falando, olha, se você precisar de hospitaleiro, eu me candidato, se você quiser. Então eu fui fazendo isso e já tinha uma lista de ser hospitaleiro. Então quando cheguei em Santiago, em janeiro, eu fiquei na casa da Gisneide. Logo depois eu fui para o Rato, que o Rato precisava de voluntário. Aí no ano 2000 eu fiquei rolando praticamente em vários... Eu fiquei 7 anos fazendo isso, né? Eu, antes de ser dono de albergue, eu trabalhei 7 anos em vários albergues, durante 7 anos. Orieta veio trabalhar comigo depois, adiante. Uhum. Então eu trabalhava em troca de comida, em troca de uma cama e comida, nunca me faltou nada, mas eu só tinha uma mochila, as roupas eram os peregrinos que deixavam já para mim, então eu ia trocando já de roupa, e eu ia caminhando para os albergues também para ser voluntário. Eu não ia de ônibus, se eu tinha que ir para um outro albergue, eu ia a pé, caminhava, demorava, chegava, ficava ali 1 mês, 2 meses, o que for, aí voltava de novo. Isso eu fiz durante 7 anos, que eu também acabei me ficando cansado de trabalhar para os outros, porque os meus anos estavam passando, eu cheguei com 40 anos. Com 47 anos, eu falei, já está na hora de a gente começar a fazer alguma coisa, né? Então, falei, eu aprendi bastante, fiz, porque era todo ano, eu não era o voluntário de 15 dias, eu ficava nos lugares, desenvolvendo o trabalho, criando as artes, as sinalizações. Realmente eu trabalhava em vários setores do albergue, desde gestão até na sinalização externa, para chegar pôster, audiovisual, chamada, coisa que ninguém aqui fazia, né? Então, eu ia vendo como criei a rede de albergues, criei a empresa de transporte de mochila. Os anos foram passando e, conforme alguns acontecimentos, eu ia criando, ia idealizando, porque isso faz parte da minha criatividade. Eu preciso estar sempre criando algo, né? Então, criei as associações, tem várias associações que foram criadas dentro de pessoas que caminharam comigo, que foram colocadas a sementinha na cabeça delas, como os grandes escritores de guia também, Andréia. Pouca gente sabe, a Córdoba Rabé, o John Brearley, todos eles escreveram livros, guias, por causa eu botava as coisinhas na cabeça deles. Foram pessoas que eu fui conhecendo, falei, por que você não faz um guia? Por que não faz um guia? Por que não faz isso? Por isso que eu tenho uma relação com cada um, porque foram pessoas que eu fui encontrando durante esses meus anos, né? Eu não cheguei com o caminho pronto, agora tem muita coisa pronta. Eu não, a gente foi fazendo o caminho junto com muitas pessoas. Parece fácil, mas foi muito difícil. Não parece nada fácil. Nossa! Bom, eu já tive a experiência de trabalhar como hospitaleira no monastério de Las Carbajalas, em León, por 2 vezes. Por 2 vezes lá. E num albergue também em Irún, que é no início do Caminho do Norte, né? Isso aí. Então, assim, uma das coisas que eu ia comentar contigo, quando eu ainda não tinha começado esse trabalho, eu comentei com uma hospitaleira de um albergue público e estava toda feliz, toda romântica. Nossa, a primeira vez que eu vou trabalhar como hospitaleira, o que você me sugere? E a hospitaleira me disse assim, ponha limite nos peregrinos. Põe limite nos peregrinos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, do trabalho de hospitaleiro, como é que são os bastidores, até para que nós, peregrinos, tenhamos a consciência de que, enfim, é um trabalho, não é fácil, você trabalha todos os dias, às vezes é uma coisa de estar em estado de alerta 24 horas, né, Acácio? Então, e o máximo que eu trabalhei foram 25 dias. Então eu tenho, assim, uma leve noção do que seria trabalhar 7 anos. Nossa! Não, depende, porque, exemplo, o albergue, eu fiquei praticamente 9 meses como hospitaleiro no albergue de Logronho, sozinho. Nós tínhamos 120 peregrinos por dia. Neste ano, eu recebi 17 mil peregrinos em 9 meses.
Então, os limites, é óbvio, a gente começa a aprender quando você está em locais grandes, certo? E te dá uma percepção de como são as pessoas, mesmo que estão disfarçados de peregrino. Peregrino não é aquele que transporta a mochila, ou que tem uma credencial, ou que está com a concha. Não é assim, certo? Então, porque nós estamos desse lado daqui, nós temos que cuidar de um prédio de 3 andares, 120 pessoas, dormem todos os dias. Então, nós temos que estar atentos, nós somos ali os guardiões desse espaço. Nós temos que dar ordem, nós temos que cuidar, nós temos que manter, mas muita coisa acontece quando tem 120 pessoas. Né? Então, os limites eu fui aprendendo com o meu dia a dia. Né? Ainda mais vindo da minha cultura. Na época, para eu falar não, a coisa era difícil. Hoje eu falo não na maior tranquilidade do mundo, como também escuto não na maior tranquilidade do mundo. Eu não fico com dorzinha se eu vou escutar um não de qualquer pessoa, certo? Então, mas também eu falo não também. Eu aprendi a falar não. Né? Então, a primeira coisa, assim, para você estar com pessoas e cuidar de um albergue é você saber os limites de você saber falar não. Você tem que falar não com firmeza, como uma criança. Isso não pode, isso é assim. Ah, mas não tem aqui jeito, sabe? Mas fica difícil, com a nossa monocultura fica complicado. Mas nas 167 nacionalidades, são 162 nacionalidades que vêm no caminho, então é normal. A rotina é complicada, é cansativo, muito desgastante. Tinha o lado emocional logo no início. Não é que a gente não tem sentimento, mas a gente já consegue não mais se identificar com certas coisas, porque senão você fica todo dia, você recebe e as pessoas ficam e vão embora, ficam e vão embora. Então é despedida todo dia com dor. Chega um momento que você fala, olha, essa é a minha vida. E isso também foi um grande aprendizado, né? Você saber sorrir para quem chega e também sorrir para quem está indo embora, esse desapego, né? E o caminho também ensina muito desapego, por isso que eu consegui me manter até hoje longe da minha família, porque eu fui trabalhando o desapego dentro do albergue, né? Porque eu tenho uma família muito querida que vive no Brasil, eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho irmãos, né? E tenho os meus amigos. Então, eu fui aprendendo com os anos a ter esse desapego. Então, hoje eu vejo todos bem, sinto saudade, mas já não é com dor. Então, tem as vantagens e desvantagens. Então, a rotina de um hospitaleiro, nós temos vida própria, nós temos que fazer as nossas coisas particulares, nós temos que dar um tempo para nós não estamos 24 horas à disposição, não podemos ficar, não podemos esquecer da gente. E eu sempre falando, você só pode dar se você estiver bem. Então, hoje, se nós dois não estamos bem, nós não abrimos a porta do albergue. Senão fica uma coisa forçada, né? Então, claro, então a gente aprendeu muitas coisas a respeito disso e também os nossos limites. Nós aprendemos a valorizar o nosso tempo também, não somente o do peregrino, né? E a gente gostaria que o peregrino também tivesse uma observação maior. Quando entra em algum local, valore um pouco as pessoas que estão. Olhe com outros olhos. Nenhum albergue está limpo por mágica. Teve pessoas que tiveram que estar fazendo tudo isso acontecer. E aí entra um ponto bem importante, né, Acácio, que é a sustentabilidade dos albergues, Sim. Que hoje no Caminho de Santiago, nas várias rotas, tem vários tipos de estabelecimentos, né, desde casas rurais, albergues públicos, paroquiais, privados, uns que têm o preço estabelecido, uns que são donativo, uns que servem café da manhã, outros que não, janta ou não, né? Também é tudo super variável. Então, eu queria aproveitar e te perguntar sobre como funciona o refúgio Acácio e Orieta e essa parte do donativo,
que acho muito importante também peregrinos estarmos conscientes disso. Eu acho interessante essa sua pergunta, Andréa, porque o donativo é algo que até hoje me parece que mundial é muito difícil as pessoas entenderem o que é o donativo. Eu sempre vejo alguns vídeos, né, quando o pessoal vai e coloca um vídeo que viu ali uma mesa no caminho, né, e está lá escrito pegue, deixe e coloque o donativo, aí todo mundo, é grátis. Eu vejo muito isso, né? É grátis. Olha, estou aqui num lugar maravilhoso, mira, olha só, tudo cheio, é grátis. Bem, donativo não é grátis. Isso é uma frase que nós tínhamos que até ter na credencial. Donativo não é grátis. Donativo é um valor que você aporta daquilo que você acha justo que você está recebendo. É somente isso. Se você está recebendo algo, se você pegou algo que estava ali para você e está escrito donativo, então o mínimo que você tem que fazer é saber quanto você está pagando, porque você está pagando antes, e você deixar o mesmo valor. Se tem uma bebida que está ali, donativo, e você gastou 2 dias antes €1 numa bebida, por que você não deixa €1? Mas não deixa nada. Se fosse grátis, estaria grátis. Isso é para você. Não dê nada. Grátis. Free. Donativo é um valor anadido ali que você que tem que avaliar. Então, hoje, o nosso refúgio, depois de tantos anos, 7 anos, eu fiquei em vários albergues paroquiais, privados, gestão de associação, que é o caso de Logron, quer dizer, prédio público do governo, gestionado por uma associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Então, eu também já fiquei dentro disso, e tudo isso tem uma sustentabilidade, isso precisa funcionar para que a gente possa seguir adiante. Quer dizer, albergue privado, nós não temos subvenção, o governo não dá nada, nós temos que gerar o nosso dia a dia para poder manter o que a gente oferece, para pagar a luz, pagar a conta de telefone, internet, tudo mais, gás, né? Água quente, e foi assim sucessivamente. Então, em função da nossa escola, né, de caminho, nós tomamos a decisão de ter um valor para dormir, né, e a cena e o café da manhã nós fazemos por doação. Orieta que cozinha, a pessoa não precisa comprar nada, porque aqui não tem supermercado, nós preparamos a cena, compartimos a cena, e pela manhã tem o café da manhã também oferecido, e é para uma doação. Normalmente são mais os paroquiais que fazem o trabalho de donativo. E a Cássio, voltando um pouquinho, vocês estão então com um albergue em Viloria de Rioja. Quando começou o albergue, mas voltando ainda um pouquinho antes, como vocês escolheram esse lugar, essa cidade? E voltando esse um pouquinho... povoado. Esse povoado. Pueblo, e como, um pouquinho antes, como vocês se conheceram? Eu conheci a Orieta em 99, porque quando eu estava caminhando, eu quando acabei tomando a decisão de ficar aqui, eu caminhava ajudando algumas pessoas a caminhar com elas. Porque depois de que você começa a ter a prática do caminhar, você fica muito bem fisicamente, certo? Então, eu caminhava muito fácil. Eu sou magro, sou uma pessoa magra, tenho a perna comprida, então eu caminhava bem, né? Então, tinha pessoas que precisavam, com medo, então eu me candidatava como voluntário para caminhar com essas pessoas. E a Orieta também estava em 99 caminhando. Então nós nos conhecemos caminhando. E caminhamos juntos até Santiago. E como aqueles grupos que caminhavam junto nessa época, era todo dia, todo mundo igual, a gente acaba se tornando uma grande família. Então, Orieta, até hoje, é minha grande amiga em função do meu primeiro caminho, porque a gente tem uma amizade peregrina, né? Aí depois que a gente começamos a ter uma relação, mas na realidade nós éramos amigos, qualquer coisa era Orieta, entende?
Então aí foi que a gente se conheceu, depois de 3, 4 anos ela veio para trabalhar junto comigo, e depois a gente viver junto dentro de um albergue, entende? Então foi um processo dela, o meu processo já era estar no caminho, e depois o processo de ficar junto, aí que nós dois, depois de 2 anos, trabalhando como em um albergue, é que nós falamos, epa, vamos fazer o nosso. Aí eu escolhi Vilória, não foi nem ela, porque Vilória não tinha nada, então eu sabia. Eu até hoje sei aonde eu posso ter alguns lugares, mas na época era mais fácil. Então, Vilória a gente escolheu porque era um povoado, não tem parada de ônibus, então isso era uma da coisa, o ônibus não passa no nosso povoado, não tem bar e não tem supermercado, quer dizer, não tem nada, tem 28 habitantes, então foi por isso que a gente escolheu Vilória a princípio, de poder fazer, então ainda era barato alugar um imóvel aqui, e aí nós demos o passo de fazer em Vilória, mesmo sabendo das dificuldades, que até hoje, em função disso, o nosso povoado ele não é parada, não é final de etapa, mas era uma escolha, eu não queria ficar em final de etapa mais, porque eu já fiquei trabalhando em final de etapa, e é uma loucura, entendeu? Eu já sei, nós sabíamos o que não queríamos mais. E o que é, Acácio, a etapa de vocês? O que tem antes e o que tem depois? E quantos quilômetros? Santo Domingo de La Calçada, que é, né? Granhon, 7 quilômetros, 9 quilômetros de Granhon ao meu povoado, depois vai a Belorado. Então nós estamos Santo Domingo, Belorado. A etapa é Santo Domingo, Belorado. Nós estamos no meio. Mais ou menos no meio. E desde 2006 que nós estamos morando nesse povoado. A 15 quilômetros de Santo Domingo, certo? Uhum. Mas nós escolhemos proposital mesmo, né? Por isso que nós temos só 10 pessoas. Foi uma opção também. Nós tínhamos 12, tiramos 2 camas para 10. E talvez a gente pense em botar 8. Sim, isso aí. Enquanto todo mundo cresce, quer botar cama, nós estamos... Entendeu? Ai, é uma outra visão, porque, claro, como a gente tem também a possibilidade, né, André? Também é isso, né? Orieta fala 6 idiomas perfeitamente, né? Eu entendo francês, eu entendo italiano, mas eu só falo espanhol, português e inglês. Mas ela não, ela fala 6 e podemos falar 7, que ela ainda fala catalã. Então, o que faz? É sempre uma mesa muito rica, porque podemos realmente nos comunicar, entendeu? E nós sentamos com eles e conversamos, nós comemos junto, nós nos servimos, nós sentamos na mesa, sabe? Você nunca esteve aqui, né? Não. Você nunca. Não. Acácio, eu tô lembrando assim, no meu primeiro caminho, eu fui muito crua, muito com pouquíssima informação. Eu só sabia da Natália, do albergue dela, porque a Natália é minha amiga de Porto Alegre. Claro. Foi por isso que eu fiquei lá. E você falando agora, eu lembro que eu fiquei em Santo Domingo e fiquei em Belorado, exatamente. Belorado. Tenho que... O meu próximo caminho francês, isso que eu fico pensando, vai ser tão melhor aproveitado, porque agora já vai fazer 6 anos do meu primeiro caminho. O que eu já sei de história, o que eu já sei, né, das lendas, né, dos albergues. Nossa, tem vários lugares que eu quero ficar. Vou precisar de uns 3 meses, Acácio. Eu acho que o caminho deveria ser assim. Eu acho isso, que o caminho deveria ser uns 3 meses. Eu acho isso, sabe? Porque é muita coisa. Cada lenda, se você puder entender as lendas, se puder conversar com as pessoas maiores em cada cidade, tem tanta história, tem as lendas locais, e eles são super amáveis, eles vão te contar a história ali que é incrível, incrível. Eu acho que é coisa bonita do caminho, é isso, sabe? Não são os quilômetros, é poder ficar no povoado, ficar ali. Calma aí, quem é o senhor maior? Deixa eu saber quem ele é. Mira, me contaram que você tem várias lendas. Ele vai se sentar e você vai ficar ali escutando as lendas. Olha, é fantástico, fantástico. Ai, que delícia, Cássio. Nossa, nossa. Já que a gente está falando de pessoas, eu amei que você já comentou
que depois de um tempo de você como peregrino, você começou a não caminhar com credencial e que os teus selhos, teus carimbos são as pessoas. Eu achei isso tão bonito, porque é o que realmente nos deixa marcas, né, dos nossos eu não, assim, eu quero que você entenda que quando falo isso não é que é porque eu sou contra, não é isso, eu não estou polemizando a credencial ou a Compostela, não é isso, entendeu? Eu estou integrando o caminho dentro de mim, porque nós é que somos o caminho, cada um de nós é o caminho, certo? Então, a partir do momento que você integra o caminho com você, você não precisa ter um papel. Você é a credencial. E os selos, quem são? São as pessoas. Ok, é bonito você ter a credencial para lembrança. Mas não era também super legal estar lá a credencial e ter a foto de cada pessoa ali? Nossa! Entendeste? Demais! Sim. Então, a próxima credencial que você fizer, o que você vai fazer? Você vai pegar a credencial, em cada local você vai tirar uma foto, quando chegar você vai imprimir e vai colar ela em cada quadradinho da tua credencial. Ai, que linda, Cássia, eu tô toda arrepiada. Ui, não, imagine a sua própria edição, a sua próxima edição do livro, a página do meio, ser credencial e ser as pessoas. E além de, como você falou, eu amo ouvir histórias, né? Nossa, amo a convivência, né, entre peregrinos. Nossa, é lindo demais. Só quem já fez, né, para saber. Eu amo fazer retrato. Nossa, olha. Então, imagine, a próxima edição da Andréia é a página do grande, a credencial igualzinha, só que em vez de ser aqueles selos, você coloca a carinha das pessoas de cada cidade. Que máximo, que máximo. Pode deixar que eu vou fazer. Amei. Porque começa a integrar, fazer parte do seu caminho, entendeu? Não é, o selo é bonito também, eu acho também é bonito, sabe? Mas chega um momento que você está fazendo 1, 2, 3, 4, você vai estar com várias credenciais, a mesma coisa, o mesmo selo, né? Então, eu não sei, são pontos de vista, por isso que o caminho ele permite que você possa experimentar sempre, que você possa criar sempre novidades, né? Para que possa valorar todos esses seus passos, porque querendo ou não, é duro fazer o caminho, não é moleza fazer o caminho, não é fácil fazer o caminho, entendeu? Então temos que dar um sentido, e os sentidos são as pessoas, são os encontros, são os desencontros, né? São as histórias, as lendas. Falando nas histórias, nas lendas, a gente pode entrar também na parte da energia do Caminho de Santiago. E eu adoro te ouvir sobre os pontos energéticos do caminho, né? O mundo paralelo, enfim. Quero que você conte um pouquinho sobre isso para nós. Inclusive, esses dias mesmo eu estou vendo um filme coreano sobre o mundo paralelo, que é fantástico, né? Então eu gosto muito do mundo paralelo porque eu acredito nele. E uma das coisas que mais me impressionou quando eu tomei a decisão de ficar aqui foi a descoberta desse mundo paralelo dentro desse caminho, né? Porque ele não foi criado 2000 anos, né? Ele é muito mais antigo do que isso. Então, isso aqui já existia e já existe uma força magnética aqui grande, um paralelo 42, que são portais para outras dimensões, as pessoas acreditando ou não, mas aqui é o que existe. Como existe no Triângulo das Bermudas, que todo mundo sabe, e ali ninguém fala nada, mas também está ali. Ali é outro portal também. E nesse lado daqui, nós temos o Paralelo 42, que por casualidade é o Caminho de Santiago. Então, dentro desses 800 ou 900 quilômetros, nós temos vários portais onde as pessoas entram e saem. Eu agora estou atrás de um outro portal, que é o portal dos intraterrenos, que eu ainda não sei aonde está, mas eu estou atrás dele para isso. Então, realmente, o caminho ele tem essa propriedade, não é visível, certo? Mas as pessoas têm que
começar a abrir a mente e tentar imaginar o porquê que existe isso durante muitos anos, né? E não achar que é só uma coisa, que é só religioso, que é só... Não, isso aqui ele transcende isso tudo, né? Então, a energia ela é forte, ela está mudando, porque as energias não são nos lugares fixos, porque elas vêm assim, são raios de luz. Como a Terra se mexe, as energias também se mexem. Os tubos se mexem, eles não são fixos assim. Não, ele vem, vai, e a Terra mudou, o eixo deu uma mudança. Quando ela mudou, também mudaram os pontos energéticos que aonde estavam antigamente. Então, eles também tiveram uma transformação, certo? Então, por isso que tem lugares que estão desativados, porque teve uma mudança do eixo da Terra. Então, esses pontos também alteraram. Então, até você saber de novo o que está passando em cada ponto, você tem que ir, você tem que ver, você tem que estar, sabe? Tem que se informar. O quântico está aí para isso, né? E está todo mundo já falando. Então, nós temos que abrir a nossa mente e imaginar isso. E o caminhar, ele estimula isso porque você está em contato com a Terra, você está em contato com o teu chakra básico. Então, na realidade, o que ele faz? Ele vai estimular essa vibração com essa parte invisível que são os pontos energéticos do caminho. Então, nós temos que também entender o que está passando com o corpo nesse caminhar, porque ele é muito importante. Ele é o terra, ele é o terra que faz. Se não tem o corpo físico, só tem os pontos energéticos vazios. Quando nós vamos, nós interferimos e é onde nós podemos fazer esse contato. Entendeu? E não esquecer que o nosso corpo é água, 75% é água. Então, dá outro choque. Então, quando dá esse choque com essa energia, a nossa parte da terra com a água do corpo, como um raio. E para quem quer fazer o caminho com esse olhar, como a pessoa pode estar, como você falou, tem que se informar, né? Mas como a pessoa pode estar aberta, disponível, atenta? Você tem alguma sugestão? Se puder, antes de vir, ter contatos com pessoas que pudessem ter a mesma sintonia sobre esses tipos de assunto, certo? Que não pudesse ficar preso a nenhuma religião, porque a religião ela vai fechar, ela não vai permitir que você possa entender o que está passando nesses portais, certo? Os encontros e os sonhos que você pode ter, você não vai conseguir interpretar, porque você vai achar que é coisa do demônio, entendeu? E não é nada disso, sabe? Então, tem que estar assim, com pessoas que possam já estar, não é ter feito o caminho de Santiago, mas que já tenha uma nova informação a transmitir essa pessoa. Pessoas que trabalham com psicologia transpessoal, pessoas que já estão nesse mundos paralelos há algum tempo, estudando. Se quiser se aprofundar, vá para quem está estudando Rosa Cruz, porque o Rosa Cruz, antes de fazer o caminho, ele sabe muito bem o que é, porque para você subir de grau na Rosa Cruz e na maçonaria, você precisa fazer o caminho de Santiago. É obrigação, tá? Para você subir de grau, você tem que passar aqui primeiro, porque eles estudam isso. Eles estudam o que passa aqui, entendeu? Então é um material de estudo dentro desses outros estudos de maçonaria de Rosa Cruz. Então, se eles estudam isso para poder compreender muita coisa, por que os normais também não podemos estudar para poder compreender o que passa aqui? Tá entendendo? Por isso que eu não gosto de nada secreto. Por isso que eu falo sempre sobre esses temas, porque eu não sou nenhuma ordem, mas eu não gosto, porque eu fiquei chateado quando eu fiz o caminho, porque eu só pude descobrir as coisas porque eu me senti enganado.
A partir do momento que eu me senti enganado, eu falei, não, eu não vou acreditar nessas historinhas, eu vou buscar as informações porque eu estou me sentindo enganado, certo? E na época eu não tinha essas informações. E tem muitas informações que eu ainda não tenho. Mas depois que eu fui deparar, pô, a Rosa Cruz tem livros a respeito disso, sabe? A maçonaria tem livro. E não, só pode comentar se você pertence à ordem. Então, quer dizer, a mulher que não pode entrar na maçonaria, ela nunca vai saber de nada. Entendeu? Então, pô, por favor. Sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam buscar, sim, algumas informações, se gostarem do tema, se gostarem desse conhecimento. Aqueles que estão vindo somente para seguir o padrão, mas tranquilo, também é maravilhoso, sabe? Porque tem pessoas que não se importam com esse tipo de informação ou de conhecimento, que não querem saber isso, sabe? E tem outros que querem entender mais. Então, acho que as pessoas deveriam, sim, buscar cada informação em seu devido local. Porque nem no livro de história você vai ter essas informações. A Cássio, você me inspira a estudar cada vez mais e a estar aberta também, né? Porque, enfim, a gente tem muitos conceitos, preconceitos, julgamentos. Sim, crenças, né? Nós temos muito, e nós temos também muita coisa que no Brasil não chegou às informações, né? Isso não chega nas informações. Enquanto aqui, se você for buscar, você vai encontrar. Se você chegar na Universidade de Compostela, buscar as teses, os livros todos que existem, está à disposição de qualquer pessoa. Então, aqui tem muita informação. Você tem que saber aonde você vai pegar, o que você quer. E só está na universidade, não está na internet. Você tem que entrar ali e pedir, eu quero essa tese, eu quero isso, eu quero, sabe? Então, estudar, ela é importante. Para tudo que a gente faz e quer se aprofundar nesse mundo, nós temos que estudar sim, André. Senão, nós vamos ficar limitados. E a minha proposta é não me limitar nesse tipo de informação. E afinal, eu pelo menos acredito que a gente está nessa vida para aprender mesmo, né, Cássio? Sim. Então, que oportunidade, nossa! Eu acho também. E isso que você está falando, para mim, assim, eu considero um nível avançado, mas eu acho que todos os peregrinos experimentam de qualquer maneira, num nível mais básico, vamos dizer assim, se o peregrino está aberto, atento, seguindo a sua intuição, olhando os sinais, interpretando as mensagens, como você falou, sonhos. Isso também já, né, acontece, é meio, eu diria, natural, né, no dia a dia, mas no caminho de Santiago intensifica, até porque nós estamos mais mexidos e, né, eu acho que a gente está mais próximo da nossa essência no caminho. E então eu queria também que você comentasse, eu lembro que você falou também de não ter pressa no caminho, porque tem a questão de encontrar pessoas pelo caminho que, se a gente está com pressa, pode perder. É verdade, olha, que bom que você fez o dever de casa. Olha, viu? Marcou, eu gostei. André, a gente tem que entender isso, que o chamado, né, eu escuto isso. Eu fui chamado, eu estou indo. Só que quando existe um chamado, ele existe um chamado, mais ou menos vem para as mesmas pessoas. É como se fosse, uma rádio, estava na sintonia, botou ali, e todo mundo que estava sintonizado no planeta escutou. Aí, sem saber o porquê, as pessoas chegaram no mesmo dia e começaram o caminho, certo? O porquê? Porque isso aí é uma conexão, porque o caminho não é o seu caminho, né? As pessoas veem, isso foi um chamado. Isso é o ego quem está falando. Na realidade, quem está vindo fazer o caminho é a sua alma. Você só está sendo o instrumento dela para transportar essa alma por alguma razão. Então, algo vai acontecer. Todas essas pessoas que chegarem no mesmo dia, que dormirem no mesmo dia, aqueles que você cruzar, você tem que observar. Você tem que olhar para cada um.
por que essas pessoas chegaram no mesmo dia que eu? E será que é um sinal? Eu tenho que falar com ela, eu tenho que observar. Mas se você só está ali no seu ego, a minha meta é eu chegar lá porque eu tenho um planejamento, porque eu tenho 23 dias. Então você anda, você não dá nem tempo de conhecer aquela pessoa, ou mais gorda, que anda 2 km/h, que você nem viu. Você nem viu ela, porque você já saiu, pá! Então você nem prestou atenção de todas aquelas pessoas que iniciaram com você. Então se você chega em Saint-Jean, que tem, exemplo, 200 pessoas, você vai caminhar com 10, mas cadê as outras que chegaram? Então, sabe, você nem se permitiu. Caminho ao lugar, você tem que permitir. Então, para, fica sentado na subida lá de Saint-Jean e deixa os 200 passarem. E aí, quando você... Agora sim, agora eu vou ser o último. Aí eu vou. Mas eu sei que eu cruzei, vi todas as pessoas que se levantaram, passaram por mim, e aí, ok, agora eu já sei quem são as pessoas que estão aqui. Agora eu vou ver se eu vou ter alguma sintonia com elas. Então é se permitir quem são essas pessoas e não deixarem elas passarem, porque elas vão ter alguma coisa a transmitir, sabe? Então a alma fala assim, pô, por que você correu tanto? Cabeça, né? Por que você seguiu? Pô, você em vez de vir me ajudar, você vai ter que vir aqui, eu vou ter que voltar de novo. Então são algumas propostas que a gente dá que não esperem e vejam esses sinais. É igualzinho que eu falo. Eu até falo assim, toda vez que você entrar para fazer qualquer compra em qualquer lugar do caminho, não compre nada. Mas como? Não compre. Senta no bar e espera. Faz assim, espera. Aí você vai esperar 1 hora. 1 hora. Você pode ter certeza, aquilo que você quiser vai chegar na sua mesa e vão te oferecer. Mas ninguém faz esse teste, porra. Eu vou fazer. Com raiva. Eu fico com raiva disso. Por que as pessoas não sentam e falam assim, pô, estou com sede, mas eu não vou comprar? Porque quando você compra, você corta essa sintonia, sabe? Você corta a sintonia, você usou o poder, você comprou. E você não permite que essa coisa que está acontecendo no caminho possa chegar até você. Então senta, olha, a pessoa entra, você vestiu de peregrino, você vai ver peregrino? Buenos dias, olá, como está? Olá, e você ali sem nada. Olá, como está? Vai chegar alguém, o que você quer tomar? Eu queria um café. A pessoa vem, vai sentado com você, vai conversar com você. Agora, se você compra, você não vai deixar as coisas virem. E você só vai entender essa magia quando você começa a experimentar isso. Porque é o único lugar no planeta que eu conheço que é possível fazer isso. Porque o peregrino, ele é solidário. E se ele vê você sentado aí, ele vai vir. Se você sorrir para um, o que você quer? Aí, ok, eu quero. E no dia seguinte, o que você faz? Você faz a minha. Aí você viu quem é, o que você quer tomar? Você retribui. Está entendendo? E você faz com que ele observe essas coisas, porque as pessoas não observam mais, porque estão tão automatizados a comprar, que nem vê o que está atrás, nem vê essa sinergia acontecer, né? Só por causa de um bom dia, buenos dias, bom caminho, ou uma sorrisa. Pô, deixa as coisas acontecerem. Então, isso eu acho um teste que eu acho que todo mundo deveria fazer no caminho desde o primeiro dia. Vou fazer. Nossa, muito legal. Mas depois você vai ter que me contar e escrever. Olha, eu fiz e funcionou. Pode deixar, pode deixar. A Cássio, tem outra pessoa, tem um carimbo aí na tua credencial, que é o Paulo Coelho. Eu queria que você contasse um pouquinho da amizade, né, de vocês, enfim, como é que vocês se encontraram, se conheceram. E aquela história que eu te pedi também, se você quiser contar. O taxista, sim. O taxista. Isso faz parte do caminho, né? Eu nunca imaginei também, né, Andréia? E é essa que é a sinergia que eu tenho te falado. Porque quando você realmente acredita em tudo, as coisas acontecem, né? E é uma das minhas comprovações, porque, querendo ou não, Paulo hoje é um dos maiores escritores lidos do planeta, né? É algo impressionante, ninguém pode negar isso, né?
a quantidade de livros que esse homem vende, né? E o caminho realmente me aproximou a ele, que até hoje eu faço parte, assim, dele, porque eu sei que ele fala em mim todo dia, depois eu vou te explicar o porquê, entendeu? Eu falo nele aqui todo dia, a gente tem contato, a gente tem acessos, né? A gente tem uma facilidade de comunicação dentro de toda a estrutura, a agente dele, ele, a Cristina, né? E o secretário dele. Aí depois eu te conto. Então, Paulo, eu já conheci o Paulo desde o Alto Leblon, não sei se você, do Baixo Leblon, não sei se você conhece o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, tem o Baixo Leblon, que é no Leblon, onde os artistas sempre iam tomar cerveja, sempre se reuniam. E eu ia lá de vez em quando, já conhecia ele, os artistas todos frequentavam ali, né, porque o Paulo, ele é mais velho que mim, mas não é tão mais velho. Eu tenho 62, ele está com 67, mais ou menos, ou 68. Então, já sabia quem eu era, mas não tinha esse contato com ele. No ano 2000, ele me buscou no Yahoo Groups, porque existia um Yahoo Groups, não do Brasil, existia um Yahoo Groups do Caminho de Santiago, em espanhol, que era coordenado pelo Alex. Então, Alex sabia que eu estava em Ventosa. O telefone toca de Ventosa, fala assim, Acácio, oi Alex, tudo bom? Sim, olha, tem um tal de Paulo Coelho, passou uma mensagem no grupo que está querendo saber onde você está e deixou um telefone no Yahoo Groups. Agora, eu não sei se é o Paulo Coelho, mas o telefone é do Brasil. E eu, na época, eu não tinha computador em Ventosa. Aí eu falei, você pode me passar o telefone, Alex? Ele falou, claro, o telefone é esse. Eu falei, valeu, Alex. Tá bom. Peguei e liguei a cobrar. Eu liguei a cobrar. Que ótimo. Liguei a cobrar, 2100-99, aquele telefone a cobrar, Embratel, né, por favor. Quem atende o telefone era ele. Porque o Paulo sempre atende os telefones. Era ele. A cobrar, falei, sou a Cássio da Espanha. E o Paulo, olá, Cássio, tudo bom? Falei, pô, Paulo, olha, eu recebi a sua mensagem, estou te chamando. Falei, então é o seguinte, eu estou querendo que você, em setembro, marcou o dia que você esteja na Catedral de Santiago, que eu preciso de você. Eu falei, ok, marcamos no Parador. Ok, fiquei ali, em setembro peguei minha mochila, minha roupa de peregrino, porque era o que eu tinha. Falei com o Henrique, de Ventosa, falei, olha, Henrique, eu vou ter que ir para Santiago, porque o Paulo Coelho me chamou lá, e eu não sei do que se trata. Ele só falou que precisa de mim. Então, eu fui de trem, o Henrique me deu o dinheiro, Henrique Valentim, porque eu não tinha dinheiro, né? Me deu dinheiro para eu chegar em Santiago. Aí cheguei lá, estava o Paulo lá com... Eram 19 japoneses. E eu falei, o que é isso aqui? Então era a televisão japonesa que tinha contratado o Paulo, porque o ano 2001 o Paulo estava lançando o livro no Japão. Então vieram uma equipe do Japão, da maior televisão japonesa, com uma artista muito famosa para ser entrevistadora do Paulo durante o caminho. Eram 17 dias de filmagem. Só que o problema dos japoneses é que eles fizeram o roteiro começando em Finisterre e terminando em San-Jean. É coisa de japonês. Sabe? O roteiro era assim. E o Paulo, na época, morava na França. Então, o Paulo veio de carro. E o Paulo falou assim, cheguei lá, esse é o Acácio, ele é contratado por mim, ele é o meu guia, e ele vai estar comigo, minha responsabilidade não foi da equipe japonesa, porque eu apareci lá de surpresa. Quem era esse? Então, o Paulo falou, Acácio, você vai me conduzir, porque, na realidade, eu fui o guia do Paulo. E fui o guia de toda uma equipe, porque o Paulo não queria ser guiado por eles. Paulo queria que o roteiro fosse feito, mesmo recebendo, mas ele queria que o roteiro fosse feito por ele, porque ele é o Paulo. Então, ok, não há problema. Então, eu acabei ficando os 17 dias dentro do veículo do Paulo e quebrando, a norma era, vamos quebrar o roteiro todo. Cada hora era, o Paulo falou, eu não quero isso, vamos para tal lugar, você vai abrir isso, a gente vai para cá. Os japoneses ficavam malucos, porque eles já tinham todo um roteiro e o Paulo quebrava todo o roteiro, né? E eu achava ótimo, porque eu tinha que estar, tinha que estar muito atento às coisas dele, porque ele queria, porque ele estava até, porque
era intensivo, era o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro de filmagem, entrevistas e tudo mais, e o Paulo parava, as pessoas vinham falar com ele, né? Então foi realmente uma experiência grande. E aí nós já chegando, certo, tá, mais ou menos em Pamplona, o Paulo virou para mim e falou assim: Cássio, você tem o telefone do Pedro? Porque o Pedro Telecheia era o taxista de Borghetti, que estava falando para todo mundo que ele tinha sido o motorista do Paulo. E essa história ficou durante muitos anos, né? Que o Paulo nunca fez o caminho, porque já tinha um taxista, e o taxista era o Pedro. E na época que eu estava ali, porque eu conheço os taxistas, hoje eu conheço mais taxistas ainda, né? E o Pedro era um dos poucos taxistas que existia. Então eu conhecia o Pedro pessoalmente mesmo, né? Então eu tinha o telefone do Pedro. E o Paulo na época estava com aqueles telefones grandes de celular no carro, né? Aí eu falei assim: liga para ele. Aí eu falei, ok, peguei meu caderninho que eu tinha, um caderno que sempre anda comigo. Pedro, aqui é o Cássio, olha, eu estou com a televisão japonesa, eles estão fazendo uma filmagem, e eu estou aqui chegando em Roncesvalles, eu queria que você estivesse em Roncesvalles dentro de pouco para falar. E ele estava na casa dele. Estou indo para lá. Eu falei, ótimo. Quando o Pedro foi, eram 2 furgonetas grandes e mais o carro do Paulo. Saem 2 câmeras, aquelas câmeras grandes de cinema, né? Grandona assim. O Paulo, eu do lado do Paulo, né? O Pedro branco, porque o Pedro já era um senhor branco assim. Eu falei, ó, Pedro, eu sinto muito, mas agora... Aí o Paulo apontava, diga agora se é verdade. Se você nunca me levou de táxi, você não me conhece. E o velho lá, coitado dele, foi uma situação tão constrangedora. Olha, que vergonha eu senti, até mesmo em função do Pedro, né? E as 2 câmeras filmando essa história. Porque o Paulo falou, agora grava e se você fizer alguma coisa e seguir, eu vou te processar. Né? Depois eu fui falar com o Pedro, porque eu sempre falei, Pedro, não faz isso, Pedro, não faz isso. Um dia isso vai chegar, entendeu? As pessoas falam e não sabem, né? Então é desagradável você menosprezar uma pessoa falando que não fez uma coisa sem ter a certeza, né? Então eu fiz isso mais até para quebrar essa imagem que estava sendo bastante propagada. Eu até entendo, porque Paulo é brasileiro, é um escritor de êxito que não tem nenhum espanhol que tenha o êxito dele em matéria de livro de Caminho de Santiago. Então, eu até entendo tentar menosprezar um trabalho de uma pessoa que deu certo. Porque, na realidade, André, você tem que imaginar que nem o Paulo pensou que pudesse o Diário de um Mago e logo depois o Alquimista pudesse fazer tanto sucesso. Ele fez um trabalho. E se o trabalho foi adiante, ele é merecedor. E se ele é merecedor, é independente de que nacionalidade essa pessoa é. Ela tem que ser valorada, ela tem que dar crédito dela, né? E não tentar jogar ela para baixo. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que valorar o trabalho de cada um, porque é a estrela de cada um. Se o Paulo teve a estrela, porque ele é merecedor. Não somos nós que estamos tentando ter que derrubar o mérito, né? Porque é um mérito. Nós temos que falar que é um mérito. Então, hoje eu sou muito assim grato, né, por esse trabalho. Claro que nesse trabalho depois teve várias histórias, e o Paulo hoje é o padrinho desse nosso projeto. Ele e a Cristina ajudaram financeiramente esse albergue, como eles ajudaram alguns outros projetos do caminho que nós fazemos, que é a Lenha do Tomás, sabe? O Paulo é muito grato ao Caminho de Santiago, e quando ele pode, ele também colabora com o Caminho de Santiago. Não é porque ele vende livros que ele não ajuda o caminho, ele ajuda o caminho sim. Sabe? Então, temos o acesso a ele, e hoje o secretário que está hoje com o Paulo é um peregrino que também, de anos, também acabou ficando como voluntário no caminho, e o Paulo precisava de uma pessoa de confiança. Eu indiquei o Marcelo, e hoje o Marcelo é o secretário dele. Então, até hoje nós temos o contato por causa desse secretário, que era um voluntário, um amigo meu,
né, que eu acabei indicando para hoje trabalhar e já está lá na casa do Paulo há mais de 10 anos, tá? Trabalhando com o Paulo. Ai, Cássio, que maravilha poder ter a informação assim da fonte, de quem viveu, né? Então, te agradeço pelo teu relato. E siga seu trabalho, né? Siga seu trabalho, siga a sua intuição. Estou vendo legal você resgatar algumas pessoas. Eu acho que é muito importante ter as pessoas novas, mas não podemos esquecer das pessoas que também fizeram, estão fazendo, que não têm assim tanta visibilidade, que deveriam que as pessoas conhecerem as histórias dela. Né? Eu acho que esse o trabalho é bem legal, eu acho que é necessário, sim, que você está fazendo, né? Buscando essas pessoas, selecionando, abrindo também para os caminhos brasileiros. Você é a primeira pessoa que está fazendo esse trabalho com vários caminhos e agora com os caminhos brasileiros. Eu acho que temos que valorar os nossos caminhos, temos que valorar o trabalho das associações brasileiras. Posso fazer mais umas 3, 4 perguntinhas assim, bate-bola? Rapidinhas? Tranquilo, rapidinhas. O que não pode faltar na mochila do Acácio? O que não pode faltar é um caderno, a caneta, é porque eu tenho mania de caneta, tá? Então, aqui eu tenho 3 canetas. Sempre fica pendurada. É a caneta. Eu acho que é o seguinte, é o meu bocadilho. Eu sempre tenho alguma coisa para comer, como pouco, tá? Mas o meu bocadilho, mas também tem a minha perseverança, a minha criatividade, o meu discernimento, né? A minha amizade. Estou sempre aberto e disposto, né, a ajudar as pessoas. E não pode estar, agora não pode faltar a Orieta, né? A Orieta faz parte da minha mochila. A Orieta eu adoro caminhar com ela. As pessoas falam, caminhar sozinho. Eu adoro caminhar com a Orieta. É fantástico. Você não tem... É riquíssimo, hein? Orieta é riquíssimo caminhar com ela. É muito legal. Orieta não pode faltar na mochila. E o dia ideal de caminhada, o que tem nesse dia? Bem, eu não caminho de manhã, não gosto, porque é muito barulho. Eu gosto mais de caminhar no final da tarde, assim. Eu gosto de sair às 11, paro, e no final da tarde. E adoro caminhar à noite, porque nós temos que saber aproveitar o ciclo do dia. É lindo, é o que eu mais escuto. Porque é lindo o nascer do sol. Aí eu pergunto, e o pôr do sol, você viu alguma vez no caminho? Não. Então você já viu as estrelas, né? É o caminho das estrelas. Mas ninguém caminha com as estrelas, eu não entendo isso. Mas eu caminho de manhã. Mas as estrelas não estão de manhã, as estrelas estão às 3 horas da manhã. Aí você vê a Via Láctea. Eu adoro, no caminho, viver o ciclo do dia. Então eu caminho de manhã, mas eu gosto mais do dia, o outro dia... Eu estou sempre mudando, sabe? Eu não gosto de criar a rotina do caminho. A rotina já é lavar roupa, aquela coisa toda. Mas o caminhar, ele não pode ser rotina. Sei lá, detesto caminhar com chuva. Eu detesto, sabe por quê? Eu não uso capa de chuva, porque faz barulho. Então, eu tenho um anorak, que não deixa eu molhar, mas eu me molho todo. O anorak está fechado, a minha mochila está com capa, está tudo com... Mas o óculos é horrível, mas eu estou com a gorra, mas eu caminho na chuva. Mas na chuva sem capa. Capa não, esqueça a capa. Eu caminho na chuva, caminho no sol, caminho de noite. Não tem essa, entendeu? E não gosto muito de dormir em albergue, tá? Eu gosto de dormir fora, eu gosto de dormir em um banco, eu gosto disso. Eu não gosto muito de dormir só em albergue, não. Tá? Última perguntinha. Peregrinar é? Peregrinar é liberdade, né? É ter liberdade. Caminhar sem ter que seguir a flecha amarela. Acácio, muito obrigada. Um abraço enorme aí para vocês. Obrigado mesmo. Se cuida. Se cuidem também, estamos em contato. Obrigada, bom caminho. E até a próxima. Até. Beijo. Beijo, tchau. Tchau.